Olá pessoal, nesta videoaula a gente vai tratar da questão de rotulagem nutricional de alimentos e eu preparei aqui para vocês uma compilação de alguns materiais com algumas informações para consulta rápida, tá? Então, eu espero que eu consiga aqui direto ao ponto para que vocês tirem suas dúvidas no momento do cálculo desses rótulos nutricionais, ok? Então, já de cara, eu trago aqui o modelo da Anvisa, né, o modelo padronizado com relação à rotulagem de alimentos aqui no Brasil. Então, quais são os elementos, né, que a gente precisa ter? Primeiro, a gente precisa definir qual é o tamanho desta porção. Então, a porção aqui pode ser, se for bolacha, pode ser de 30 gramas, 20 gramas, o de pão, quer dizer, é a porção unitária que o indivíduo vai consumir, o que está dentro da embalagem. Então, todos os parâmetros nutricionais aqui embaixo, eles vão estar baseados nesta quantidade. Então, se for alimento sólido em gramas ou alimento líquido em ml, né, que vai ser a medida que a gente vai ter aqui como padronização. O valor calórico deve ser apresentado, isso aqui é a energia digestível, né, do alimento, expresso em quilocalorias, tá? O teor de carboidratos, então aqui vai ser gramas por X gramas aqui da porção, tá? Proteínas, mesma coisa, em gramas por X gramas da porção. Então, se aqui a porção for de 100 gramas, essa unidade vai ser gramas por 100 gramas, é a própria porcentagem, tá? Não sendo em 100 gramas, aí você precisa fazer a conta para saber qual é o teor de carboidrato, de proteínas, expresso em porcentagem aqui. O teor de gorduras totais, também em gramas por 100 gramas, ou pela X gramas do produto, e gorduras saturadas, que são aquelas gorduras de menor valor nutricional, também devem ser caracterizadas aqui, também chamadas de gorduras hidrogenadas aqui, né? Ou trans, né? E embaixo aqui o colesterol. O colesterol já é em miligramas, quantos miligramas vai ter na respectiva porção. Isso se o alimento de origem, um alimento que contém gordura animal, é um alimento de origem animal. Caso contrário, você não tem colesterol em alimentos de origem vegetal. Colesterol é um esteroide, é um esterol animal, ok? A fibra alimentar, também gramas na porção, né? Cálcio, ferro e sódio são os minerais que devem estar descritos. Ah, eu posso descrever os outros? Pode, aqui é a rotulagem mínima, tá? Também expresso em miligramas. E aí o que eu quero mostrar aqui para vocês é que a gente tem uma coluna com o valor diário, né, referencial, com base numa dieta padrão de 2.500 calorias, aqui está escrito com um C minúsculo, né? Na verdade, aqui deveria estar 2.500 quilocalorias, ou com C maiúsculo. Isso aqui ainda não foi corrigido na publicação da Anvisa, ok? Então, o valor calórico é em quilocaloria e a dieta referencial é em grande caloria ou quilocaloria. A caloria com C minúsculo aqui não bate aqui, né? Você está usando sistemas diferentes aqui, né? Do ponto de vista teórico, tá? Então, já eu vou explicar como é que a gente vai usar e calcular isso daqui e por que é que ele está presente aqui no rótulo. Então, vamos lá. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela definiu lá o que é uma porção, né? A porção é a quantidade que normalmente uma pessoa sadia, maior de 5 anos e em bom estado nutricional, consome por vez, para compor uma alimentação saudável, né? Esse finalzinho aqui
entre aspas, porque nem sempre o que está lá está dentro de um contexto dietético que torna a alimentação saudável, né? Então, a informação nutricional desses elementos deverá apresentar a quantidade de nutrientes por porção, que é aquela que eu mostrei aqui, a quantidade de nutrientes por porção, e ainda o percentual, que ela corresponde ao valor diário, com base em uma referência, que no caso brasileiro é de 2.500 quilocalorias. Então vamos lá. Então está aqui a definição, né? Valores diários e os teores, né? Carboidratos. Consumo referencial para uma dieta de 2.500 quilocalorias é de 375 gramas. Já eu vou explicar da onde que veio isso. Proteínas, 50 gramas como valor referencial. Todos esses nutrientes com base em uma dieta de 2.500 quilocalorias. Então, gorduras totais, 80 gramas, gorduras saturadas, 25, colesterol, 300 miligramas, fibra alimentar, 30 gramas, prestar atenção nas unidades, tá, pessoal? Cálcio, ferro e sódio, então 800 miligramas, 14 miligramas, 2.500 e 400 miligramas. Bom, então aqui eu trago a publicação lá do livro do Krause, né? E a gente tem aqui do plano dietético, essa aqui já é do capítulo, lá à frente, capítulo 12, que trata de parâmetros nutricionais de populações. Então a gente teria que, segundo as recomendações lá do norte-americanas, né, das DRIs, a gente teria um teor, né, vamos pegar aqui um indivíduo adulto, né, um teor de proteína acima de 19 anos, variando entre 10% a 30% da quantidade calórica ingerida, né? A gente teria de 45 a 65 para carboidratos e de 25 a 35% da quantidade calórica ingerida como gordura. Aqui eu estou trazendo essa tabela para mostrar que existe uma certa variação por faixas etárias, né? E o que consta então, lá nos guias na rotulagem dos alimentos, está aqui o percentual de referência. Então, a proteína deve estar em torno de 10%, da ingestão calórica diária, os carboidratos em torno de 60% desta ingestão calórica, e aqui a base referencial norte-americana é uma dieta de 2.000 quilocalorias. Aqui o livro do Krause usou a unidade corretamente. Lembra que eu chamei a atenção aqui para a unidade da pequena caloria? Ou você escreve caloria com C maiúsculo aqui, ou quilocal, ok? Então lá, 30% para gordura, tá? Então a gente vai avançar aqui a respectiva quantidade em gramas por dia, como a gente mostrou aqui no manual da Anvisa, as quantidades consideradas aqui no Brasil. Então, vai fazer rótulo, você vai usar estas referências aqui na rotulagem, ok? Então, vamos lá. Então, aqui eu estou trazendo os referenciais lá do Food and Safety, né, Applied Nutrition, lá do US Department of Agriculture, né? Então, vai trazer aqui os parâmetros referenciais nutricionais lá dos Estados Unidos, tanto para algumas vitaminas, como a B1, a tiamina, vitamina C, vitamina A, né? Como também alguns minerais aqui. Então, você quer saber qual seria o consumo referencial para um indivíduo adulto com uma dieta de 2.000 quilocalorias? São essas aqui, tá? Então, em termos de macronutrientes, a gente teria gordura, 65 gramas, que corresponde a 30% da ingestão calórica. Gordura saturada, 20 gramas, corresponde a 10% da gordura do teor calórico ingerido. Colesterol, 300 miligramas. Carboidratos, 300 gramas, que corresponde a 60% do valor calórico. Aqui já houve falta da correção, é quilocal, tá vendo aqui? Né? Fibra, 25 gramas, que corresponde a 11,5 gramas para cada 1.000
quilocalorias ingeridas, proteína 50 gramas, 10% da ingestão calórica, sódio 2.400 e potássio 3.500. Ah, professor, mas eu estou vendo aqui os parâmetros referenciais, mas eu ainda não consegui entender esse cálculo em porcentagem aqui. Então vamos avançar e vamos ver se fica um pouquinho mais claro. Então vamos lá, vamos pegar a nossa tabela da Anvisa, né? E nesta tabela da Anvisa a gente tem os referenciais em quantidades para uma dieta de 2.500 quilocalorias. Então como é que se faz a conta? A gente pega os 375 gramas, isso é um carboidrato, então a densidade energética do carboidrato, lembra lá da energia digestível? 4 quilocalorias por grama? Então, 375 vezes 4 dá 1.500 quilocalorias. 1.500 calorias representa quantos por cento de 2.500? Que é a dieta referencial? 60%. Basta você dividir aqui, vai dar 0,6 vezes 100, 60%. Então, o referencial dos carboidratos de 300 miligramas representa 60% de uma dieta de 2.000. Né? 60% de 2.000 quilocalorias dá 1.200 quilocalorias, que dividido por 4 quilocalorias por grama me dá 300 gramas. Então a gente fez a conta inversa, né? E aqui, então a gente sai da quantidade de carboidrato, multiplica pela densidade energética do carboidrato, a gente tem a quantidade de caloria que é proveniente dessa quantidade de carboidrato. Isso representa, ou deve representar, com parâmetro de referência, 60% da ingestão calórica total. Ok? Da mesma forma, a gente faz a conta para a proteína. Então, 50 gramas de proteína vezes 5 quilocalorias por grama nos dá 250 quilocalorias, que representa 10% da ingestão calórica total. Este é o referencial. Proteína, vamos lá, proteína, 10% da ingestão calórica aqui, ok? Então, as gorduras totais, 80 gramas vezes 9, a gordura é mais densa energeticamente, isso dá 720 quilocal, que dividido lá por 2.500 dá 28,8. Então, vamos falar aproximadamente 30%. Para ser 30, teria que ser 81, alguma coisa aqui. Então, se a gente voltar lá, gordura, 30% da ingestão. Então, basicamente tá batendo aqui, né? E as gorduras saturadas vai representar 9% aqui, nessa conta, né? O que seria como limite, teríamos como limite 1/3 das gorduras totais. Então, 10%. E aí vem a questão do colesterol, né? O colesterol é 300 miligramas, a gente sabe, como um referencial, que eu já mostrei até aqui, ó. Cadê ele aqui? Vou mostrar aqui, o colesterol está aqui, ó, 300 miligramas, né? E aqui não mudou, né? Mesmo essa dieta sendo mais calórica, continuou com 300 miligramas aqui, lá era de 2.000 quilocalorias, 300 miligramas. A fibra alimentar a gente já calcula de uma forma diferente, né? Esses 30 gramas irão representar 12 gramas de fibra para cada quilocal, né? 12 gramas para cada... São 12 vezes 2,5. Para cada 1.000 quilocalorias, 12 gramas e meia de fibra. Então, vezes 2,5 quilocal, a gente teria 2.500, seria 30 gramas aqui. O cálcio, 800, 0,32 miligramas, vezes 2.500, 800 miligramas. O ferro, né? Então, basicamente, os referenciais da nossa tabela nutricional, que deve aparecer aqui, a gente vai calcular quanto que essa quantidade de carboidrato multiplica pelo teor de energia do carboidrato, que é 4, e divide por 2.500 para saber quanto que esse carboidrato está atendendo da demanda do valor diário de referência, ok? Então, aqui embaixo eu mostrei lá o colesterol, né? Então, 300 miligramas, fazendo aquela ponderação que
Este parâmetro não mudou nas duas tabelas de 2.000 ou de 2.500 quilocalorias. E aqui eu coloquei as duas tabelas como referenciais de comparação. Então, aqui lembrando que em 2.000 tem que comer 65 gramas, dividido por 2.000 quilocalorias, que é a referência. Igual, vezes 2.500, então vai dar 81,25 para gordura. Então, a gordura total deu 80, aqui dá 81, está praticamente igual, né? A gordura saturada, 20 gramas, as gorduras saturadas, 25, só que aqui a gente tem que lembrar que está com uma dieta um pouquinho mais calórica, né? Então, se eu pegar o 25, dividir por 2,5, vamos pegar aqui, 25 dividido por 2.500 vezes 2.000. Dá 20 gramas, então a mesma coisa, os 10% lá, né? Gorduras totais a gente já viu, carboidratos 60%, aqui vai dar 60% de 2.500, a gente já fez o cálculo aqui, né? 60, 10, 28,8, 9, né? Então, só para mostrar o que vale, o que está no livro do Krause ou da Anvisa. Para a rotulagem no Brasil, vale os níveis da Anvisa. Tá? Do ponto de vista de balanceamento, de avaliação de qualidade de dieta, aí você poderia olhar os referenciais daqui, ok? Então, aqui mostrando para vocês o rótulo padrão nutricional internacional, lá do Departamento dos Estados Unidos, e o nosso da Anvisa, né? Tanto lá quanto cá, nós temos o percentual dos valores diários recomendados, né? Então, a gente teria aqui, ó, aqui tem como exemplo um alimento de 228 gramas, né? Com 250 quilocalorias nesta porção, né? Então, está aqui. Então, lá, total de gordura, 12 gramas. Essas 12 gramas representam uma ingestão de 18% da quantidade recomendada diária para um indivíduo com 2.000 quilocalorias, né? Então, você vê que aqui embaixo ele traz aqui, né, um referencial para 2.000 e 2.500 quilocalorias. E aqui, então, basicamente é o que a gente deve calcular. Então, a gente já teve uma videoaula mostrando, numa aula síncrona, né, que está aqui, está no AVA, como é que se calcula lá, eu mostrei como é que se calcula uma barrinha de cereal, né, a partir dos níveis nutricionais, e se você montar uma tabela exatamente daquele jeito, colocando a quantidade dos alimentos, você já vai ter lá o resultado em termos de composição. Então, você deve montar uma tabela semelhante àquela, colocando nas colunas o valor calórico, os carboidratos, proteínas, gorduras totais e saturadas, colesterol, todos esses níveis aqui, cada um é uma coluna. Vai lá na tabela TACO, preenche a composição de cada um dos ingredientes do seu produto. E aí depois você coloca as quantidades, tá? Dos alimentos nas proporções, na mistura, se for uma dieta ou se for uma formulação. E aí você vai ter os totais lá. E aí você vai calcular para a porção e o valor diário recomendado, ok? Então aqui, basicamente, a gente está trazendo e comparando a referência nutricional norte-americana, publicada no livro do Krause, que é uma referência na área da nutrição, com o manual da Anvisa e o modelo de rotulagem, ok? Então a gente sabe quais são as discrepâncias, as semelhanças, né? A proximidade entre elas e o que a gente precisa calcular. Então é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez e bom estudo a todos. Até breve.